Eu sou o Guilherme Weber e quero mandar um abraço a todos os espectadores desse programa incrível, Câmera Mundi. Inês, que bom estar falando contigo mais uma vez. Bem-vinda à 30ª edição do Festival de Teatro de Curitiba. Muito obrigada e, nossa, que alegria estar aqui, né? Assim, 30 anos desse festival tão importante para as artes cênicas do Brasil e do mundo, né? Um encontro muito especial que acontece no Brasil, o Festival de Curitiba, e está sendo especialmente emocionante reencontrar, né, depois da pandemia, tantos grupos, tantos artistas vindos de todas as partes do Brasil, ver essa cidade mobilizada pelo teatro, né, as plateias lotadas de gente, isso está assim, sendo de uma emoção muito grande. Esse período que a gente passou aí, 1 ano e meio, 2, da pandemia, como é que foi para vocês, para o Galpão? Então, foi um momento assim de susto e de reinvenção, né? Uma palavra que está até um pouco desgastada, mas foi exatamente isso, porque a gente estava se preparando para estrear um espetáculo aqui em Curitiba, o Quer Ver Escuta, quando a pandemia, né, fechou. E estrear no festival. A gente ia estrear no festival, um espetáculo a partir de poemas contemporâneos de poetas vivos. E aí a gente parou e a gente estava pensando assim, foi muito louco porque teve, né, o fechamento de tudo, né, o confinamento, e a gente pensou assim, isso vai durar umas 2 semanas, então a gente vai perder o festival, a gente talvez o festival passe um pouco para frente, uma edição um pouco mais para frente, a gente vai fazer a temporada de São Paulo e depois a gente faz o festival. E aí, quando a gente viu que tudo continuou, o Galpão teve que se entregar a uma busca desse hibridismo que tomou conta, né, dos atores, de teatro, principalmente, do Brasil, né? A gente teve que se entender, porque o teatro é a arte da presença. E a gente teve que se entender com a tecnologia, entender como que a gente utilizaria essas ferramentas que normalmente não faziam parte do nosso trabalho. Eu sei que já existia um Tecnovível, muitos diretores pelo mundo afora, aqui no Brasil, já trabalhavam usando a tecnologia, esse híbrido de tecnologia e teatro, mas não era o caso do Galpão, né? A gente nem conhecia o Zoom, para te falar a verdade. Quando a gente descobriu essa ferramenta de encontro, foi um alívio para a gente, porque a gente, nessa esperança de continuar, a gente começou a ensaiar pelo Zoom, esse espetáculo que a gente teve que interromper os ensaios presenciais. E aí, de repente, o Zoom virou uma ferramenta de investigação, todo o entendimento desse lugar, né, desse Tecnovível, com experiências gravadas, experiências feitas ao vivo, online. Então, assim, esse tempo, ele não foi um tempo morto para a gente, foi um tempo de não encontrar, do não presencial, mas a gente conviveu muito através da tecnologia e a gente mergulhou muito em experiências, tentando encontrar uma poética dentro dessa linguagem que estava sendo oferecido para a gente, né? Porque é outra linguagem. Teatro não é feito para
para ser filmado. Eu sei porque eu trabalho com isso. Filmar uma peça inteira, nossa, estraga tudo. Você tem que usar trechinhos, fica muito bonito, mas a peça inteira não funciona, né? É outra coisa. E a gente teve... foi interessante, assim, porque a gente desenvolveu muitos projetos de direção remota, né? Nós fizemos vários projetos para as redes sociais, pílulas de, por exemplo, contando casos do Galpão, stories acompanhando um domingo de cada ator, mas desenvolvemos também projetos. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui, a gente tem tempo? Por exemplo, esses ensaios, essas tentativas de manter os ensaios desse espetáculo que a gente estrearia aqui, o Quer Ver Escuta, esse material foi gravado no Zoom e isso virou um filme chamado Éramos em Bando. Foi um filme que foi lançado bem no começo da pandemia. Os diretores do espetáculo chamaram um cineasta que pegou esse material do Zoom e transformou numa experiência de cinema. Chegamos tarde. Era sempre maio, sempre madrugada. Tudo era turvo. Éramos em bando. Eu estava muito lutando com essa coisa do nosso processo, assim, de ter chegado tão perto da estreia e não poder continuar daquela forma, sabe? Não esquece a peça. Não é a peça. Apesar de tudo, o impossível. Apesar de tudo já ter sido dito, é preciso dizer que tudo ainda está por se dizer. Aí nós fizemos histórias de confinamento. A gente criou um projeto para trazer o público para dentro da nossa experiência também. Nós colhemos relatos do nosso público pelas redes sociais, de histórias desse período de confinamento. Aí nós estreamos uma experiência que a gente apresentava ao vivo, online, em que essa até eu dirigi. As pessoas, a gente ensaiou durante um tempo, a gente fez uma dramaturgia com essas histórias, cada ator na sua casa, a gente criou um set para cada ator, né, com as coisas que tinha na casa. O iluminador trabalhou, por exemplo, põe esse abajur aqui, fica perto daquela janela, não sei o que lá. Aí um diretor de arte, então põe uma camisa mais escura e uma calça mais clara. E a gente escolheu enquadramentos dentro dessas casas de cada um. E a gente fez essa experiência chamada, que era como se fosse um filme ao vivo. Aí depois a gente fez Os Sonhos de uma Noite com Galpão, fizemos 2 experiências de cinema, partida de vôlei na sombra de um vulcão, fizemos Febre, fizemos um curta lindo, chama um curta para crianças de todas as idades, chamado A Primeira Perda da Minha Vida. Então, assim, nós criamos vários projetos. Assim, a cada 2 meses a gente estreou uma experiência virtual, né? Então, foi um período que talvez essa impossibilidade da presença trouxe uma vontade de explorar um espaço novo e a gente foi encontrando esses caminhos, essas maneiras de estar aí, né? Você acha que agora esse caminho vai seguir junto com o outro, assim, as 2 linguagens? A gente expandiu muito nosso olhar para essa possibilidade, né? Assim, por exemplo, até saindo da questão do espetáculo em si, durante esse período nós ministramos várias oficinas também. Então, por exemplo, esses espetáculos online, as oficinas, a gente acabou acessando um público de lugares pelos quais a gente nunca tinha passado. Porque o Galpão excursiona muito pelo Brasil e pelo mundo, a gente vai muito para o interior, a gente tem um trabalho de descentralização muito consistente. Mas essa coisa da internet... Então, assim, era lindo que tinha, por exemplo, numa oficina, você encontrava na sala do Zoom pessoas de várias partes do Brasil, de muitas cidades pelas quais a gente já tinha passado e muitas pelas quais a gente nunca
dificilmente a gente vai conseguir, né? A nossa vontade é grande, mas são regiões que às vezes a gente não consegue acessar. É claro que nosso tesão, digamos assim, é na presença mesmo, né? Mas a gente ampliou possibilidades, sim, né? Eu acho que a gente né, a gente criou uma experiência, uma intimidade com esse lugar, e de transformar esse lugar, né, essas ferramentas que eram muito usadas mais, né, para reuniões, assim, não para criação, mas para reuniões, a gente transformar esse espaço numa poética possível também, assim, abordar isso de uma maneira com outro olhar. Isso foi interessante. E agora, dessa vez, Galpão 40 anos. Vocês estão aqui comemorando 40 anos de idade. Vocês estiveram no primeiro Festival de Curitiba, na primeira edição. O que vocês trouxeram? O que vocês planejaram para essa comemoração tão importante, Du? É muito importante. Isso, a trajetória do Galpão está intimamente relacionada a esse festival, né? Um festival esperado todo ano, né? Sempre que o Galpão estreia uma obra, o grande desejo é de que essa obra venha para o Festival de Curitiba. E esse ano a gente retorna ao festival com o Tio, a saga de um herói torto, que foi um espetáculo que esteve aqui em 2010. A gente fez a apresentação no Ópera de Arame e no Parque Barigui. E aí, esse ano, a gente vai estar no Teatro da Reitoria, numa perspectiva muito mais próxima ao público. A gente fez uma adaptação desse espetáculo porque ele tinha uma estrutura muito grande de cenários, muitos truques, umas maquinárias. A gente fez uma adaptação para o jogo cênico acontecer de uma maneira que desse para ser assim, dentro de um teatro de médio porte. E, consequentemente, o espectador fica mais dentro do espetáculo, fica mais próximo, né? Um teatro menor, assim, fica mais dentro do jogo, dos atores. E é um espetáculo incrível, assim, de uma comunicação maravilhosa. O texto do Luiz Alberto de Abreu, né? Que é essa saga desse herói torto, que é o Tio Eulenspiegel. É um espetáculo que ele é uma tragicomédia, né? Ele tem essa roupagem da comédia no primeiro plano. A gente trabalhou bufão, é um texto muito risível, mas que ele traz uma camada de crítica social muito grande, né? Então, é um espetáculo que comunica muito e faz refletir muito também. Então, a gente está bem animado de voltar nesse momento agora com o Tio. Uma das coisas que eu gosto no Galpão é que as peças têm vida longa. É repertório, né? Uma companhia. Então, a gente tem espetáculos que ficam 10, 12, 15, 18 anos em cartaz, né? É muito bacana isso mesmo, assim, de você conseguir manter um repertório vivo, né? Em tempos melhores, assim, toda a comemoração, a gente fazia uma turnê com 5 espetáculos, né? Esse ano a gente pretende fazer com 3, né? A gente está reduzindo para 3, mas é isso, a gente tem sim os espetáculos vivos em repertório, a gente vai tirando à medida que vão vindo outros, e fica muita saudade, porque a gente tem um afeto muito grande, né, por todas essas montagens que a gente fez ao longo desses anos, né? Inês, parabéns, vida longa ao Galpão, mais 10, mais 20, mais 40 anos. E Tio, vocês vão estar se apresentando hoje? Hoje e amanhã, às 21 horas, no Teatro da Reitoria. E é bacana demais o espetáculo. É imperdível, vocês têm que ver, eu já vi, é fantástico. Inês, muito obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Tá? Obrigada a você, viu? E parabéns aí pela cobertura desse festival tão importante, né, pra gente. Obrigado. Nada, obrigada. Cadê o anão? Devolve! Sei lá, já não. Aonde
desespero, vinagre.